Você já percebeu como algumas pessoas entram na sua vida oferecendo quase nada e ainda assim esperam tudo de você? Elas dão migalhas emocionais, atenção fracionada, presença instável e mesmo assim querem te manter ali, disponível, previsível, sob controle. O que quase ninguém te conta é que esse jogo tem um efeito colateral inevitável. Quando você entende o valor do silêncio, do desapego e da postura, a dinâmica se inverte. Quem antes te subestimava começa a sentir algo que não sabe nomear. Se você quer entender por que isso acontece, fique até o final. E antes de continuar, se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A pessoa que só te deu migalhas nunca te viu como prioridade. Ela te viu como opção confortável, como alguém que aceita pouco, que espera, que se adapta. No início, isso parece normal. Você racionaliza, diz a si mesmo que é paciência, compreensão, maturidade. Mas no fundo, o seu corpo já sentia. A ausência de reciprocidade cria um desequilíbrio silencioso. E toda relação desequilibrada gera tensão psicológica. O erro não está apenas em aceitar pouco. O erro está em continuar disponível depois de perceber. Porque quando você permanece, você ensina. Ensina como quer ser tratado. Ensina que seu tempo é flexível, que sua presença é garantida, que seu valor é negociável. E a mente humana funciona por padrões. Ela se acostuma rápido com o que é fácil. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento interno em que você para de explicar, para de cobrar, para de justificar. Você não anuncia. Você não confronta. Você simplesmente se retira emocionalmente. E é aqui que a psicologia começa a agir. Quando você se afasta sem drama, você quebra o roteiro mental da outra pessoa. Ela esperava reação, esperava insistência, esperava mensagens longas, esperava cobrança. O silêncio não estava no script. E o que foge do script ativa ansiedade. O estoicismo não ensina frieza, ensina domínio. Ensina a não reagir impulsivamente ao que não te respeita. Quando você escolhe o silêncio, você não está punindo. Você está preservando energia. E essa escolha é sentida, mesmo à distância. A pessoa que te deu migalhas começa a revisitar memórias, não por saudade genuína, mas por perda de controle. Porque agora você não está mais ali para validar o ego dela. Você não responde no mesmo tempo. Não pergunta, não se explica. Sua ausência se torna mais presente do que sua antiga disponibilidade. E aqui está o ponto que poucos entendem. A obsessão não nasce do amor. Ela nasce da escassez, do acesso interrompido, do padrão quebrado. A mente tenta recuperar o que perdeu não porque era valioso, mas porque era previsível. Quando você estava sempre ali, você era invisível. Agora que você não está, você se torna uma pergunta sem resposta. E perguntas sem resposta consomem energia mental. A pessoa começa a observar seus movimentos, seu silêncio, sua postura. Começa a imaginar cenários. Quem você conheceu? Por que mudou? O que deixou de sentir? Você não precisa provar nada. Não precisa mostrar sucesso. Não precisa postar frases. Sua ausência alinhada já comunica tudo. Ela diz, eu sei quem sou. Eu não negocio respeito. E isso gera um conflito interno na outra pessoa. Porque agora ela precisa lidar com algo que evitava. A própria atitude, o próprio descaso, a própria perda. E nem todos sabem lidar com isso. Alguns tentam voltar com gentileza repentina, outros com provocações. Outros fingem indiferença enquanto observam em silêncio. Mas nada disso é sobre você. É sobre a quebra de poder. Porque poder silencioso não faz barulho. Ele apenas muda o eixo da relação. Quando você escolhe se retirar de onde só recebe migalhas, você não se torna amargo. Você se torna raro. E o que é raro não implora, não corre, não explica. Apenas segue. E enquanto você segue, focado em si, em sua postura, em sua vida, algo acontece no fundo da mente de quem te perdeu. Uma inquietação constante, uma curiosidade que não se resolve, uma necessidade de entender por que você não ficou. Esse é o preço de tratar alguém como opção.
Um dia, essa pessoa entende, tarde demais, e você já não precisa mais ser entendido. Quando você sai em silêncio, algo profundo acontece. A pessoa que te deu migalhas começa a sentir um vazio que não sabe explicar. Não é saudade romântica, é desorientação psicológica, porque ela construiu uma imagem de você baseada na previsibilidade. Você estava ali, sempre acessível, sempre disponível, sempre compreensivo. E agora, não está mais. A mente humana odeia lacunas, odeia finais abertos. Quando algo termina sem explicação emocional, o cérebro tenta completar sozinho. E quase sempre, ele completa com culpa, dúvida e obsessão. A pessoa começa a se perguntar onde errou. Não por empatia, mas por orgulho ferido. Porque, no fundo, ela acreditava que você ficaria. O estoico entende algo simples e brutal. Quem não valoriza sua presença, precisa sentir sua ausência. Não como vingança, mas como consequência natural. Você não se afasta para ensinar. Você se afasta porque aprendeu. E esse aprendizado muda sua postura. Você não reage mais a migalhas com gratidão. Você não interpreta esforço mínimo como afeto. Você observa. Você sente. E quando percebe o padrão, você se retira. Sem discurso, sem cena, sem explicação longa. Isso confunde profundamente quem estava no controle. Porque controle emocional funciona enquanto o outro reage. Quando você para de reagir, o controle evapora e a pessoa começa a testar. Uma mensagem casual, um comentário solto, uma tentativa de reaparecer como se nada tivesse acontecido. Mas você já não está mais no mesmo lugar interno. Você responde diferente ou não responde. Você não se apressa. Você não demonstra carência. Você não oferece mais o que antes era gratuito. E isso cria uma fratura psicológica. Porque agora ela precisa lidar com a própria escassez. Precisa lidar com a sensação de perda. Precisa encarar que talvez tenha subestimado alguém que tinha valor. A obsessão começa aí. Não porque você é perfeito, mas porque você não está mais disponível para alimentar o ego dela. A mente começa a ruminar, a relembrar conversas, a analisar detalhes, a imaginar você seguindo em frente e imaginar você bem. Dói. O ser humano suporta perder alguém. O que ele não suporta é perder o poder que tinha sobre alguém. E quando você se torna emocionalmente independente, você retira esse poder sem dizer uma palavra. Você começa a ocupar sua própria vida, seus projetos, seu corpo, sua mente, sua rotina, e essa mudança é sentida. Mesmo que você não anuncie, mesmo que não poste nada, a energia muda, a postura muda, o olhar muda, e quem te deu migalhas percebe. Porque agora você não está mais pedindo, não está mais esperando, não está mais tentando se encaixar. Você simplesmente segue. Isso gera um efeito colateral inevitável, curiosidade obsessiva. A pessoa começa a te observar à distância, a buscar sinais, a interpretar silêncios, a se perguntar se ainda tem acesso, se ainda existe alguma porta aberta. Mas o estoico não fecha portas com raiva. Ele simplesmente deixa de ficar parado nelas. E isso é o que mais desconcerta. Enquanto ela pensa, você vive. Enquanto ela analisa, você constrói. Enquanto ela tenta entender, você já entendeu. E chega um ponto em que ela tenta se reaproximar não por amor, mas por necessidade de reafirmação. Para provar a si mesma que ainda pode, que ainda é desejada, que ainda tem impacto. Mas você sente, você percebe, e não se move. Porque agora você sabe o preço da sua presença. Quem só te deu migalhas nunca estava preparado para lidar com a sua ausência consciente. E quando isso acontece, a obsessão não é escolha, é consequência. Existe um momento em que a obsessão muda de forma. No início é curiosidade, depois vira inquietação, e então se transforma em comparação. A pessoa começa a se comparar com quem você pode estar se tornando, com quem pode estar ao seu lado, com a versão de você que ela nunca valorizou. E isso ativa um dos gatilhos mais profundos da psicologia humana, a perda de status. Porque, no fundo, quem oferece migalhas não se vê como alguém que pode perder.
Se vê como centro, como referência, como escolha final. E quando essa narrativa cai, o ego entra em conflito. Você não está tentando provar nada, mas sua postura prova. Você não está tentando causar impacto, mas sua ausência impacta. Você não está tentando despertar nada, mas o silêncio desperta tudo o que estava adormecido. O estoico entende que dignidade não se negocia. Ele não implora por atenção, não disputa afeto, não aceita menos do que é justo só para não ficar só. Ele prefere a solidão consciente ao vínculo que o diminui. E essa escolha é sentida como rejeição por quem te subestimou. Mesmo que você nunca tenha dito não, mesmo que nunca tenha acusado. O simples fato de você não se mover mais em direção a quem te dava pouco já é interpretado como um golpe no ego. A obsessão cresce porque agora a pessoa precisa lidar com a ideia de que talvez você não precise mais dela. E para alguém que sempre se sentiu segura na sua presença, isso é perturbador. Ela começa a buscar validação em outros lugares, mas nada preenche. Porque a questão não é você. É o controle perdido, é o espelho quebrado, é a imagem interna de superioridade que não se sustenta mais. Você, por outro lado, começa a sentir algo diferente. Não é raiva, não é vingança, é clareza. Você percebe o quanto se adaptou, o quanto se silenciou, o quanto se contentou com pouco. E essa percepção muda tudo. Você passa a observar mais, falar menos, agir com intenção. Seu tempo se torna seletivo. Sua atenção se torna rara. E o que é raro ganha valor automaticamente. A pessoa que te deu migalhas começa a tentar decifrar você. Mas você já não é mais decifrável, porque você não está mais reagindo. Está escolhendo. E escolha é poder. Poder silencioso. Poder que não precisa ser anunciado. Ela pode tentar te provocar, te testar, trazer à tona lembranças, criar situações para ver se você ainda reage. Mas você entende o jogo agora, e quem entende o jogo não joga mais no mesmo nível. O estoico não entra em disputas emocionais. Ele não tenta ganhar, ele simplesmente se retira do tabuleiro. E quando você se retira, o outro fica jogando sozinho. A obsessão se intensifica porque não há mais retorno, não há mais reforço, não há mais espelho. Apenas silêncio e distância emocional. E o silêncio é cruel para quem depende de reação, porque ele obriga a pessoa a encarar a si mesma, a própria incoerência, a própria negligência. Você não precisa explicar por que mudou. Quem te observou de perto sabe. E quem não percebeu, sente agora. Existe um momento em que a pessoa entende que perdeu alguém que tinha presença, lealdade e profundidade. Mas esse entendimento não traz reconexão, traz arrependimento tardio. E o arrependimento tardio não reconstrói acesso, não devolve espaço, não restaura vínculo. Ele apenas confirma que você fez a escolha certa ao sair. Porque quem só te deu migalhas nunca esteve preparado para lidar com alguém que aprende a se valorizar. Chega um ponto em que a obsessão já não é visível. Ela se torna silenciosa, interna, constante. A pessoa já não tenta mais se aproximar de forma direta. Ela observa, analisa, compara, cria histórias na própria mente, porque agora entende que qualquer movimento explícito pode ser rejeitado. E essa possibilidade assusta. O que ela mais teme não é sua indiferença, é a sua estabilidade. É perceber que você não está confuso, não está perdido, não está sofrendo como ela imaginava. Você está firme, centrado, seguindo. E isso desmonta a última ilusão, a de que você precisava dela para se sentir completo. O estoicismo ensina que tudo o que depende do outro é frágil. Quando você retira sua identidade de validações externas, você se torna inalcançável emocionalmente. Não no sentido de se fechar, mas no sentido de não se submeter. Você não se torna frio, você se torna seletivo. Não endurece o coração, endurece os critérios. A pessoa que te deu migalhas começa a sentir um tipo específico de desconforto. Não é ciúme comum, é a sensação de ter desperdiçado algo raro por tratar como comum.
E essa sensação corrói, porque não há como voltar no tempo. Ela percebe que você não foi embora por orgulho, foi por lucidez. E lucidez não negocia retorno. Você já não precisa se explicar, já não precisa ser entendido, já não precisa ser escolhido. Você escolheu a si mesmo. E essa é a decisão mais disruptiva que alguém pode tomar em uma dinâmica emocional desequilibrada. O silêncio que você mantém agora não é vazio, é cheio de significado. Ele comunica limites, comunica maturidade, comunica encerramento. E mesmo que a pessoa nunca verbalize, ela sente. Sente que perdeu acesso a algo que não volta igual. Porque quando alguém acorda para o próprio valor, não retorna ao papel de opção. Você não precisa bloquear, não precisa anunciar, não precisa fechar com raiva. A distância emocional bem sustentada é mais definitiva do que qualquer palavra dura. Enquanto ela revive o passado, você constrói o futuro. Enquanto ela tenta entender, você já integrou. Enquanto ela sente falta, você sente paz. E essa paz é o sinal mais claro de que você saiu do lugar certo. Quem só te deu migalhas sempre acreditou que você ficaria, que se adaptaria, que aceitaria, que esperaria. E talvez em algum momento você tenha feito isso, mas não mais. Agora você entende que respeito não se pede, presença não se implora, valor não se explica. E quando essa compreensão se instala, algo se fecha definitivamente. Não com ódio, não com desprezo, mas com dignidade. A obsessão do outro não é seu problema. É apenas o eco tardio de uma escolha mal feita. Você segue, em silêncio, com postura, com clareza. E quem te perdeu, aprende, mesmo que nunca admita.